Olá, boa noite, tudo bem? Esse é o programa Ernesto Responde. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. O programa Ernesto Responde vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas e também é transmitido através do formato podcast. Digita lá Ernesto Abercor no seu podcast preferido que você vai encontrar facilmente. Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Spotify, tá bom? É uma outra forma de você poder acompanhar o conteúdo desse programa. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Carolina Fernandes. Ela é jornalista de formação e tem MBA em Marketing. É colunista do canal Bússola na Exame e do portal Customer. Autora, palestrante e transita por diferentes áreas da comunicação há mais de 20 anos. Ela também é CEO e fundadora da Ruby Cubo Comunicação, que nasceu com o propósito de solucionar as dores que ela tinha quando trabalhava no mundo corporativo. Aproveite para deixar o seu like e compartilhar o conteúdo do nosso programa. Acompanhe agora a entrevista. Pessoal, hoje realmente está aqui uma pessoa super interessante. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essa entrevista, que ela vai falar de um tema super complexo nos dias de hoje e importantíssimos na sua empresa, sem dúvida. Marketing. Marketing é a bola da vez. E ela escreveu um livro, inclusive, que a gente vai comentar sobre ele, A Tecla SAP do Marketês. Título bem interessante. Então, Carolina, vamos começar a nossa conversa aqui. A primeira pergunta que eu vou te fazer não tem a ver com marketing, tem a ver com os meus concorrentes. Essa palavra SAP, ela é, por coincidência, o nome dessa grande empresa alemã ou não tem nada a ver? Antes de mais nada, quero agradecer o convite aí para estar no seu podcast. Gosto bastante dos conteúdos que você traz, então, para mim, muito honrada aí com esse convite. Obrigado. Falando agora dessa sua pergunta, né? O SAP não tem absolutamente nada a ver com SAP empresa. Inclusive, um fato curioso, quando a gente foi fazer o registro de marca no INPI, né, das marcas e patentes, a hora que a gente colocou o SAP, a própria SAP entrou em contato com a gente para querer entender em qual usabilidade que a gente ia colocar, né? E aí, quando a gente explica que o SAP aqui, ele tá falando, se remetendo àquela parte que antigamente a gente tinha na televisão, para você ouvir o áudio na versão original dele, quando vinha dublado, por exemplo, nos canais de televisão abertos, né? Então, você apertava a tecla SAP na sua TV para conseguir escutar em inglês. Então, é exatamente isso. A gente está trazendo a tecla SAP, trazendo essa mudança e a forma como a gente pode falar de uma forma mais simples para as pessoas em relação ao marketing, desmistificando realmente a linguagem como um todo. Bom, pelo que eu entendi, o livro, ele tem como objetivo, vamos dizer assim, fazer com que as pessoas que escrevem ou falam, enfim, se querem explicar alguma coisa, evitem esses termos em inglês. Por que essa rebeldia? Não, é muito legal essa sua pergunta. Na verdade, antes de eu abrir até a minha agência de marketing, trabalhei numa empresa de tecnologia, onde eu me reportava direto para o presidente de uma das empresas. Sim. E aí, quando vinha as agências que traziam informações inbound marketing, landing page, e aí ele olhava para mim e falava assim, ok, mas não estou entendendo o que é isso. Vou fazer a tecla SAP. Então, isso já acontecia há mais de 9 anos, já aconteceu eu fazendo essa tecla SAP, entendendo que eu precisava fazer essa tradução para que eu conseguisse convencer o meu chefe a me dar esse investimento para eu conseguir fazer as ações. Então, eu brinco muito que na época que começou essa parte do digital, que precisa de uma landing page. O que é landing? Não, só precisa de um formulário de contato. Então, assim, tecla SAP de uma landing page, um formulário de contato. Então, a forma como a gente simplifica, às vezes ajuda até a gente a vender mais. Então, você chega para um cliente, porque você precisa de uma landing page. Ele, não preciso disso tudo, não. Eu só preciso de um formulário para preencherem ali um e-mail. Então, essa forma de fazer com que o simples o seu cliente final consiga entender de fato que aquilo é importante para ele. Então, apoia também na conversão aí final.
Quer dizer, não vamos aqui também colocar de que você não deve estudar inglês. Inglês é importantíssimo. Você sai do Brasil, só se fala inglês. É uma língua mundial hoje. Então, nada contra o idioma inglês. Não, muito pelo contrário. E eu falo muito em relação a isso que todas as profissões têm os seus jargões, né? Então, tem o marquetês, tem o juridiquês, tem o mediquês, né? Então, quando a gente for falar, não necessariamente no marketing é só relacionado à parte em inglês, mas também tem uma parte de alguns termos ou algumas siglas que a gente usa que são em português, mas que para quem não trabalha nessa área, para quem não estudou, acaba não sendo tão fácil de entender. Por exemplo, o CAC, que é custo de aquisição de cliente. Então, é em português, mas a gente também faz essa tecla SAP para que facilite aí o entendimento de um modo geral. Mesmo porque, quando a gente fala em tecnologia, por si só já é tudo complicado, né? Porque a gente está trabalhando com uma tecnologia que envolve computador, que envolve programação, que envolve todo um processo complexo de resolução de problemas. Na verdade, é para isso que serve todo esse processo de hardware e software, mas vamos facilitar o máximo possível. Então, realmente, o uso de termos complexos não beneficia em nada. E por que a comunicação empresarial ela precisa ser adaptada? Quer dizer, hoje o público que trabalha com tecnologia realmente já é um público de não especialistas? Quando a gente fala de comunicação empresarial, Ernesto, a gente está falando de muitos segmentos, né? Então é muito amplo isso. Então, se a gente não segmenta exatamente com quem é o público que a gente quer falar, fica mais difícil da gente converter. Hoje a gente tem muito mais concorrentes, a gente tem muito mais formas de se comunicar, então aquela coisa do quem não é visto não é lembrado, então a gente precisa estar nos lugares certos para ser visto e para ser realmente interessante para a audiência. Então, quando a gente fala de comunicação empresarial, é exatamente isso, né? A gente trazer essa proximidade, então precisa entender esse cliente. Então, onde que ele está, o que ele consome, a forma, quais são as dores, muitas vezes, do que ele tem e onde a gente pode sanar para que, de fato, se converta, né? E, sem dúvida, as dores que os clientes têm é realmente vender. Quer dizer, fazer com que o seu produto ou o seu serviço seja vendido através do marketing, principalmente do marketing digital. Então, eu queria que você falasse um pouco, explicasse essa questão que hoje realmente ficou não tão simples de você fazer marketing. Antigamente, você tinha lá rádio, televisão, outdoor, jornal, cinema, revista, para fazer marketing. Aí você ia lá, bolava teu anúncio bacana, tal, punha nesses meios de comunicação e tinha um resultado já esperado e sempre tinha um resultado positivo e tal. O marketing digital veio, e primeiro que já tem várias formas hoje, né? Você tem o LinkedIn, você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem o Google. E eu vou até falar do meu caso. Eu estou investindo aí, enquanto o pessoal fala, investe mais, estou investindo, não está dando tanto resultado como eu esperava. Existe algum macete? Quer dizer, é evidente que a gente procura colocar, às vezes, até termos em inglês para impressionar, mas você já está recomendando o contrário, já é uma dica. Me fala um pouco sobre esse marketing digital, já que aqui é o tema do teu livro, né? Legal. A nossa recomendação, primeiro, é entender quem é seu cliente. Se você entende diretamente quem é da tecnologia, se você está falando diretamente com pessoas de tecnologia, faz todo sentido você usar termos técnicos. Agora, se de repente, para quem você vai vender, quem vai ser um potencial decisor do seu produto, for alguém da área financeira ou da área de compras, ele não vai entender nada. Então, realmente, a nossa recomendação é entender o seu público, entender esse formato dele, para daí sim você usar a linguagem adequada, né, dentro disso. Marketing digital, ele veio, eu acho que ele cresceu muito depois da pandemia, durante a pandemia, e não que ele já não estava numa ascensão e trabalhando muito em relação a isso. Mas com a questão de pandemia, a gente viu que era a única forma das empresas
se relacionarem com as pessoas do outro lado e a forma de venda, né? Então, essa parte de marketing, muitas vezes, que a gente tinha, ou de conversão, de estar presente num evento, ou aquele café com o cliente, ele teve que ser completamente mudado para a área digital. Então, o marketing digital ganhou muito essa força ao longo desses últimos porque anos. Hoje as pessoas passam 90% do tempo olhando o celular. Eu digo que hoje o celular, ele acabou virando uma extensão da mão, né? Ele já está praticamente, você acorda e vai dormir com ele na sua mão. E até Mas cuidado, não segurem o celular na rua. O número de roubo está crescendo exponencialmente. Tá bem difícil, mas né? Mas continue. Mas uma coisa que eu sempre comento é que se você hoje tem um site ou tem alguma ação dentro de rede social, mas você não tem uma forma de interação direta, então aquela coisa de você clicar e direcionar para alguma coisa, ou para um telefone, ou para um e-mail, ou para fazer uma compra, ou para você pedir uma comida, ou para entregar alguma coisa, ou reservar uma passagem aérea, ou um hotel, você acaba não tendo ninguém mais quer só ver, eles querem já resolver as coisas também, né? Então ter essa agilidade, e o marketing digital acaba trazendo muito isso. Quer dizer, tomar atitude da compra, já naquele momento em que a pessoa leu o anúncio e viu que realmente aquilo é um produto ou um serviço que lhe interessa. Tá? Falando nessa questão, hoje a gente tem várias opções dentro do marketing digital. LinkedIn, Instagram, Google. Fala um pouquinho sobre isso. Eu sei que você não é de nenhuma dessas empresas, então acho que você pode falar bem à vontade. Eu não sou de nenhuma delas e eu uso todas, né? Então é exatamente isso. Eles fazem parte dos nossos planejamentos estratégicos lá na nossa empresa, na Cubo. Porque, querendo ou não, marketing digital hoje é a melhor forma de você medir o seu retorno de investimento. Então, você consegue segmentar o seu público. Se você cria um link direcionado, você sabe quantas pessoas clicaram, para onde que elas foram, qual é o tipo de conversão, qual tipo de ação ou de conteúdo performou mais. Então, quando você mede tudo isso, o marketing digital é maravilhoso para você como uma estratégia aí dentro da forma de trabalho, né? Então, quando a gente fala de todas essas outras empresas gigantes e né, dessa parte onde a gente pode fazer o marketing, eu digo que a gente tem que fazer o cross-mídia. Então, fazendo a tecla SAP é estar em todas elas. Certo. Não dá pra gente pensar em uma única. A gente tem que pensar em como presença digital. Então, usar o que a gente já tem muitas vezes na produção desses materiais para uma rede social e usar nos outros. Obviamente que você vai ver quem é o seu público-alvo, onde que eles estão, mas por que não, já que você está com o seu material pronto, replicar isso em outras redes sociais, né? Eu brinco muito que o TikTok todo mundo vê como uma ferramenta de dancinha. Isso. E eu também tenho um podcast e foi uma pessoa do TikTok lá no meu podcast onde eu comecei a perguntar exatamente disso. E um case de sucesso enorme deles é uma empresa de agro. Então você veja que uma empresa de agro, um trator agrícola, teve um retorno absurdo dentro do TikTok. Porque a gente tem essa coisa de... antigamente, logo que veio, era uma rede muito de dancinha, mas eles têm uma inteligência artificial muito forte ali dentro, onde eles conseguem estruturar para o consumo de cada um. Então, o que você pesquisa ali dentro? Não vou pedir para o senhor fazer uma dancinha dentro do perfil da sua empresa, mas colocando conteúdos relevantes ali, funciona muito bem. Por exemplo, para mim, o TikTok só aparece inteligência artificial. Então, pessoal, a aula número 1. TikTok é uma opção boa. É uma boa opção. Eu também sempre coloquei, assim, achei que o TikTok não é adequado para promover o meu produto. Uhum. Vamos lá, esse tema é super importante. Eu sugiro testar. Testar. Mas realmente... vamos falar do Google. Então, Carolina, fala um pouquinho do Google. Ele tem uma via de mão dupla, né? Ele quer continuar sendo a melhor ferramenta de busca que as pessoas usem, e ao mesmo tempo eles precisam trazer os negócios e a parte das pessoas com as palavras-chave de uma forma relevante. Então essa é a via de mão dupla, ele precisa trazer uma entrega interessante e inteligente ali no anúncio e precisa fazer com que as pessoas que busquem entendam que aquilo também é interessante.
porque senão acabam podendo perder aí esse market share, digamos assim, né? Estando dentro do tecla SAP do market share, indo para os outros concorrentes de ferramentas de busca, como Bing, Yahoo, entre outros aí, caso ele não traga relevância. Então, quando a gente pensa nisso, colocar no Google, ele vai te custar um valor por palavra-chave. E aí, quando eu falo até daquele CAC, né, do custo de aquisição de cliente, aí a gente tem o CPC, que é o custo por clique. Então, quando você coloca no Google uma palavra-chave, ERP, por exemplo, você coloca lá. Você pode ter o custo por clique. Então, cada pessoa que clicar nesse seu anúncio, então o seu custo vai ser pode variar de 1 a R$70, a 100, a 500, depende muito do valor da palavra-chave aí que você vai incluir ali. Mas é a partir disso que você vai entendendo o seu perfil, as pessoas que estão te buscando. Pessoal, é muito importante exatamente essa escolha das palavras-chave, porque uma palavra-chave muito vulgar, vamos dizer assim, né, vai gerar talvez um público grande, mas esse público grande talvez não vai ter tanta aderência ao seu produto. Então, foquem mais em palavras que realmente têm uma ligação muito forte com o seu produto. Exatamente, exatamente. Mais do seu nicho, do segmento, do que você quer vender, para que de fato atraia a pessoa certa e você não vire um gasto, né? É um custo com uma pessoa clicando em algo que não é, e sim um investimento. Então, Carolina, hoje eu acho que um dos que está aí também na preferência é o Instagram, que é do Facebook. Fala um pouquinho sobre o Instagram. Eles até criaram um novo nome, né? Agora chama Meta. E aí eles colocam... Até o WhatsApp também é deles. Então, a empresa Facebook, Instagram e WhatsApp. Acabam sendo da mesma empresa aí, né? Para querer realmente estar mais presente e usar com todos os usuários aí do digital. Eu desconheço alguém que não esteja no Instagram nos dias de hoje. Eu diria que todo mundo, da minha avó até o meu filho, todo mundo está dentro do Instagram, né? Então, eu vejo que é um potencial gigantesco a gente trabalhar ali dentro, tanto de forma orgânica, que nada mais é que criar os conteúdos dentro das redes sociais, e a parte que a gente chama de tráfego pago, que é a forma onde a gente paga uma palavra-chave ou custo para aparecer um anúncio ali dentro. Então, a gente tem essas duas formas de trabalhar dentro das redes sociais. E eu vejo que o Instagram ele é um potencial muito grande, principalmente quando você entende quem é o seu público que está ali. Se você trabalha direto com o consumidor final, é uma ferramenta muito produtiva. E ainda quando você trabalha com num B2B, que é de empresa para empresa, querendo ou não, o CPF está ali no Instagram, né? Então, de alguma forma, ele sendo impactado ali, por mais que ele não esteja pensando de uma forma corporativa quando ele está navegando no Instagram, é uma forma dele impactar e lembrar da sua marca ali dentro. E quando se fala, tem gente que fala assim, não, eu investi no LinkedIn. Existe uma diferença dele, quando ele fala que ele investiu no LinkedIn, não significa necessariamente que ele investiu no Instagram. Não, são redes sociais diferentes, inclusive de empresas diferentes. O Instagram é uma que está dentro do grupo do Meta e o LinkedIn é uma rede social mais corporativa. Então, quando a gente vai pensar em falar de negócios, falar de empresa para empresa, o LinkedIn é uma opção muito interessante para a gente pensar em anúncio, onde a gente já segmenta ali. O custo de anúncio, inclusive, no LinkedIn, ele é muito mais caro do que no Instagram. Porque você já tem um perfil mais segmentado, você já consegue colocar ali o tipo de empresa que você quer, qual é o público, qual é o decisor que você quer que veja, quer impactar. Então, tem alguns outros filtros que te facilitam a converter mais, né? Enquanto nós estamos aqui conversando, sem dúvida que deve estar aparecendo alguns anúncios no YouTube. Não tenho dúvidas que sim. Fala um pouquinho sobre o YouTube. Se você não paga o YouTube, a versão paga dele, sem dúvidas, a cada 3 ou 4 minutos vai aparecer 30 segundos ali que você vai poder pular só depois de 5 segundos. Então, assim, é aquele impacto que ocorre muito. Mas eu acho que, assim, é interessante, porque realmente, se não interessar, você sai. Mas
eu muitas vezes não saio, porque realmente, opa, esse anúncio me interessa. O YouTube é uma ferramenta muito interessante quando a gente pensa em vídeo. O brasileiro, de modo geral, o comportamento do consumidor na parte do digital, ele usa muito vídeo, muito podcast. Então, é uma ferramenta interessante essa produção de conteúdo em vídeo também. E você pode usar ela em outras redes também, né? Várias redes já funcionam. O mesmo conteúdo que você coloca ali, você pode colocar no Instagram, no LinkedIn e entre outras. Então, você produz um conteúdo e consegue massificar em todas as outras, né? Mas o YouTube, ele tem um poder muito grande, não só com o anúncio, mas também, de repente, dependendo da sua quantidade de visualizações no seu perfil ali dentro, no seu canal, né? Eles chamam ele de canal. Você já começa a ter uma monetização direto deles. Então, esses grandes influencers que têm esses canais muito grandes, mais de 1 milhão de pessoas que seguem, 5 milhões de views nos vídeos, eles já é remunerado pelo YouTube pela produção de conteúdo dele. Em dólar, melhor ainda, né? Então, assim, existem as duas coisas. Tanto você produzir o conteúdo ali para ser visto e o seu cliente comprar de você, entendendo essa necessidade, como você também ser remunerado por um conteúdo interessante que você está colocando ali. E eu tenho certeza que essa entrevista que eu estou fazendo com você vai me render alguns dólares. Tomara, vou te mandar meu Pix depois. A gente divide aqui. Sem dúvida que eu vou dividir com você. Não, mas realmente eu vejo que é uma oportunidade enorme quando a gente tem hoje no marketing digital. São muitas redes sociais, são muitas formas, formatos, e o brasileiro, ele é curioso. A gente usa muito. Não só curioso, como a gente é interessado nesse tipo de consumo. Então, quando você olha Brasil em relação à América Latina, em relação à própria Europa, a gente está muito à frente. Agora, todo esse seu otimismo, entusiasmo e tal, vem do lado, vamos dizer assim, do marketing em si, da ferramenta, dessa coisa que está acontecendo. Agora, do ponto de vista do empresário, como é que você analisa a questão, né? Como eu te falei, antigamente, eu acho que o empresário que queria anunciar um produto, ele não tinha que usar tantas fórmulas ou tantas dicas como as que vocês estão dando aqui. Eu simplesmente chegava, botava um outdoor e o outdoor lá dava o seu resultado, dependia do que era e tal. Eu sempre conto também, já que estamos falando de marketing, o pessoal me pergunta muito assim, mas como é que começou a microsiga, a siga, né? Como é que você cresceu um tanto, tal? E eu sempre respondo assim, eu tinha um Fusca, e eu escrevia lá no Fusca, aliás, não escrevia, eu ia com o megafone e saía lá, olha o Siga, o melhor sistema no mercado, e foi vendendo com megafone? Com megafone. Que incrível! O senhor viu a capa do livro? É um megafone que eu uso ali. Ele acaba sendo símbolo realmente dessa forma de comunicação. Ó, pessoal, a Carolina colocou aqui uma coisa super interessante, foi coincidência, evidentemente, mas que eu sempre conto essa historinha que eu pegava o megafone e saía na rua fazendo propaganda do Siga, e ela colocou na capa do livro uma pessoa falando no alto-falante. É foto sua mesmo? Sou eu mesma, com o megafone. Mesmo aqui. Então, olha, casou perfeitamente muito essa bacana. História com o que eu contava. Então, o que eu estava colocando é exatamente isso, que antigamente, eu acho que era mais fácil, né? A pessoa tinha lá esses 6 mecanismos de fazer anúncios, jornal, revista e tal, e hoje todo esse processo via digital, se a pessoa não tiver um bom suporte de um especialista em marketing digital, ela vai gastar dinheiro sem vender, concorda? Eu concordo. E eu vejo que o marketing digital ele foi muito promissor em relação, não que esses outros tipos de mídias eles não deem resultado, desde que a gente cria uma estratégia para cada um deles. Mas quando a gente pensa em marketing digital, diferentemente deles, você coloca um outdoor, o senhor comentou. Quantas pessoas o senhor impacta? Não dá para medir. Quantas pessoas viram aquele outdoor e compraram? Não dá para medir. Então, agora, quando a gente faz um trabalho estruturado no digital,
com o que a gente coloca, um link específico direcionado da campanha, a gente faz um funil de vendas, um funil de conteúdo, por onde que aquilo vai, onde que a gente consegue direcionar, é muito mais fácil da gente medir. Então, o quanto que teve de retorno, de entregas, então quantas pessoas ficaram interessadas, para quantas pessoas foram para uma reunião comercial, para daí depois impactar, por isso que a gente chama de funil de vendas, né? Então, até o quanto a gente teve de conversão. No digital, isso é muito mais fácil de ser medido do que, por exemplo, um anúncio em TV. Um anúncio em TV você tem um investimento enorme. Ok, você tem uma audiência que a própria televisão diz que no horário nobre você impacta 20 milhões de pessoas em casa. Mas quantas dessas 20 milhões seriam, de fato, consumidores do produto? Então, quando a gente fala, às vezes, de produtos que são vendidos em supermercado, coisas que o consumidor usa no dia a dia, faz sentido impactar de uma forma massiva, né? Agora, quando a gente fala de segmentos específicos, quantas pessoas que estão ali precisam, de fato, de um software? Então, tem algumas coisas que eu falo que, às vezes, ao invés de dar um tiro de canhão, né? A gente dá um tiro com uma mira laser ali para a gente conseguir, de fato, ser específico. Mas você afirmaria com convicção de que hoje, para mim, vender meus produtos, independente se é um software, se é um veículo, se é qualquer coisa, é mais econômico ou barato do que a mídia tradicional? Com certeza. Com certeza. O seu custo por pessoas que o senhor é impactado, ele acaba sendo tão só medido, como também esse custo por pessoa, ele acaba sendo menor do que quando você... É evidente que depende do seu produto e tal, mas eu digo, de uma forma geral, você acha que realmente toda essa onda de marketing digital ela é mais econômica? Quer dizer, para o empresário, o marketing deixou de ser uma despesa, não que deixou de ser, mas é uma despesa que está diminuindo, vamos dizer assim. Eu brinco que o marketing ele não é uma despesa, ele é um investimento desde que ele é bem feito. E aí, quando a gente pensa nisso, não existe uma bala de prata, né? Cada produto, cada negócio, cada público. Então, a gente precisa, de fato, entender para criar um planejamento estratégico onde a gente trabalha o todo. Não é só o marketing digital, não é só o evento, não é só o offline. Às vezes, o tipo de pessoa que você quer impactar está muito em aeroportos, então faz sentido você estar com alguma coisa ali no aeroporto. Ou você tem um material que, de repente, aquelas televisões que ficam em prédios corporativos faça sentido. Então, a gente precisa pensar não só no marketing digital, mas também no como a gente vai impactar em todos os setores, em todos os formatos, né? Eu falo que hoje a mídia digital ela acaba sendo mais barata porque a produção de conteúdo ali dentro das redes sociais, querendo ou não, é gratuito você colocar ali. Então, o seu impacto é muito maior e uma quantidade de pessoas que pode impactar ali dentro. E esses anúncios em elevador, eu acho super eficientes, porque realmente você está no elevador, você não, às vezes até você quer ter alguma coisa para olhar para não ter que falar com o vizinho que está do teu lado. Então, eu acho que ele funciona muito bem para produtos assim, para consumo e tal. E o anúncio em elevador é considerado marketing digital, né? Ele pode ser considerado marketing digital, mas eu falo muito do marketing 360. Então, onde a gente consegue entender o que cada cliente precisa. Então, se é uma produção de podcast, se é um anúncio no rádio, onde que a gente vai comunicar. A gente tem até um case lá da agência, onde a gente fez mídia em carro de som. E foi mais efetivo do que numa cidade do interior. Então, a gente realmente precisa entender o nosso cliente, onde ele está. Fez campanha no saco de pão. E era crédito para aposentado. Numa cidade do interior. Então, não era rede social que a gente ia impactar da forma como a gente impactou. O carro de som e o anúncio no saco do pão do supermercado funcionou mais. Então, é entender o seu cliente onde ele está. Pessoal, tem o livro é espetacular. Vale apenas... Ela depois vai colocar onde encontrar. Mas tem um glossário aqui. Exatamente sobre todos esses termos em inglês e o que eles significam. Então, só isso já vale a pena a leitura desse livro. Porque realmente a gente pode conhecer muito bem inglês. Mas como esses termos todos são novos,
eles evidentemente não são do conhecimento de todo mundo, e tem muita sigla, né? Por exemplo, aqui eu estou num que é CPA, CPC, CPM, CPV, CTA. Duvido que você conheça todas essas siglas aqui. Se não for da área de marketing, eu arrisco dizer que não. Como você orienta sobre o uso correto de termos como upselling, cross-selling, ticket médio, persona? Persona é um termo em inglês? Não necessariamente, né? Nem ticket médio. Acho que não, mas eu digo, é uma palavra em português. Persona. É uma palavra utilizada em português, mas as pessoas não sabem definir o que é uma persona. Então, quando a gente desmistifica a linguagem do marketing aqui, não necessariamente ela está inserida só no inglês, ela está inserida no contexto de palavras e jargões do marquetês mesmo. Então, a gente traz isso para simplificar para o consumidor final. Então, vamos, já que o pessoal está nos ouvindo aí, o que significa upselling? Upselling é quando a gente já tem uma venda para algum cliente e aí a gente quer aumentar esse valor. Então, a gente faz um upselling, é crescer essa venda ali dentro. Cross-selling. Cross-selling é quando você vende um serviço, mas você tem outros serviços e você pode vender para esse mesmo cliente outro serviço. Então, você faz um cross-selling. Por exemplo, lá na Cubo, a gente tem a parte de planejamento estratégico, identidade visual, rede social e tem produção de podcast ou videocast. Então, a gente já vendeu planejamento estratégico. Eu quero vender identidade visual, eu faço um cross-selling. Eu vendo para o mesmo cliente outro serviço. Ticket médio. É o custo médio que a gente tem por produto ou por valor de custo serviço. Ou preço de venda? É o preço de venda. Preço de venda. O custo para o cliente, né? Eu quero preço dizer. de venda médio. Sim. Persona. Qual é a diferença entre persona e pessoa? Quando a gente fala de persona, as pessoas confundem muito com público-alvo. Quando a gente fala de público-alvo, a gente tem uma ideia mais ou menos. Na persona, a gente desenha quem é o consumidor. Então, qual a idade dele, quais são os hábitos de consumo, o que ele faz nas horas vagas, no que ele trabalha, onde ele está inserido dentro do contexto dele, porque assim a gente consegue mapear mais e segmentar mais o tipo de consumidor específico que a gente quer atingir. Mas existe um nome para cá, por exemplo, uma pessoa como eu, que tem 80 anos, gosta de programação, de tecnologia, da classe média. Esse tipo de persona, existe um nome para cada tipo de persona ou não? Não, a gente desenha essa persona para cada empresa. Então, a gente entende... É um conjunto de características de um determinado público, vamos falar assim. A gente faz exatamente, a gente desenha a persona da empresa específica. Então, a gente vai avaliando hoje quem são os decisores nas compras, e aí a gente vai mapeando algumas coisas para fazer sentido, de conexões. Ela é uma persona interessante para a minha empresa ou para o meu produto. E cold call. É aquela ligação fria que a gente odeia receber do telemarketing, né? Então, é aquela coisa que não tem uma interação antes, não tem algo que faça com que a pessoa remeta. Tem muitas empresas aí que ligam e você fala assim, não sei nem onde você conseguiu meu telefone para falar. Então, não está com uma forma inserida da pessoa ter colocado num cadastro, ela ter algo específico e algum impacto ou relacionamento direto com a empresa. Então, onde ela colocou os dados dela para receber algo. Então, aquela ligação completamente fria. O que você tem a dizer sobre esse... Eu acho que é um baita problema. O e-mail, do jeito que ele está hoje, se tornou uma coisa impossível de se... ler todos os e-mails que você recebe. E com isso está surgindo um grave problema. E o WhatsApp, sem dúvida, que resolveu esse problema, em parte pelo menos, que é quando você precisa receber uma informação importante ou quando você quiser dar uma informação importante para uma pessoa, você agora, antigamente você tinha o telefone, mas o telefone não se usa mais. Então, vamos lá, digital, e-mail. Olha, de cada 10 e-mails que eu mando importantes para pessoas das minhas relações sobre um determinado tema, só, vamos falar, 30%, não sei, mas um percentual baixo é que realmente me responde e me dá uma posição.
E o mesmo acontece com relação às coisas que eu recebo. E eu falo, pessoal, não dá, eu recebo 200 e-mails por dia, eu dou uma olhada, mas eu dou uma olhada tão rápida que pulo, muitas vezes, um e-mail importante. Já o WhatsApp, não, pelo menos por enquanto, ele ainda está selecionado e realmente é possível a gente ler todos os WhatsApps que a gente recebe. O que você tem a dizer? Como é que a gente poderia resolver? Qual que é a tendência? O que vai acontecer? Eu escuto que o e-mail vai morrer faz 10 anos, né? Mas eu entendo que hoje, quando a gente precisa ganhar uma velocidade numa resposta, numa resolução, o WhatsApp é muito mais eficiente. Exato. Se é algo que a gente consegue esperar um período, ou enviar alguma coisa para conhecimento da pessoa, ou que ela não tem uma tomada de decisão ou uma interação, só para conhecimento, o e-mail ele ainda é muito funcional, né? Tem algumas coisas que a gente valida por WhatsApp e depois só formaliza por e-mail, mas o e-mail ainda é uma ferramenta, quando bem feita, interessante de ser utilizada. Como marketing. Como marketing. Mas, sem dúvida que devia ter talvez alguém devia bolar aí alguma forma de você deletar com um único comando aqueles e-mails que não te interessam, não sei. Eu coloco em spam. Eu já clico, quando eu já seleciono ele como spam, porque eu já também não tenho mais essa... Quando você seleciona como spam, ele não vem mais. Pessoal, essa é uma dica que eu até não estou usando isso, e agora eu estou lembrando que tem. Então, quando você recebe um e-mail que você não quer mais receber, esteca spam. Ou descadastrar, né? Às vezes a gente se cadastra em algumas coisas e começa a receber um monte de coisa de interação. Às vezes faz uma compra num e-commerce e aí começa a receber o tempo inteiro. E lá no final do e-mail existe a opção de descadastrar também. Então isso também é uma possibilidade para reduzir esse volume de lixo eletrônico, né? Que a gente chama aí. Pessoal, hoje realmente toda essa tecnologia, ela se popularizou de tal forma que é importantíssimo você conhecer todos esses macetes, vamos falar assim. E nada melhor do que a leitura desse livro. Então me fala rapidamente dele e principalmente como consegui-lo, porque até isso hoje está meio complicado. Tem na internet, mas aonde? Vai no Google. Antigamente eu ia na livraria, ficava olhando e meia hora eu decidia quais os livros que eu tinha que comprar. Hoje eu tenho que descobrir onde é que eu vou na internet para comprar determinado livro. E dificilmente eu acho. Mas o livro também está nas livrarias físicas, a gente tem poucas hoje, né? Mas ninguém mais vai. Livraria da Vila, também no aeroporto de Congonhas, a gente também está com o livro. Espetacular, nos shoppings. Exato, e eu falo, as pessoas não julguem o livro pela capa, eu falo julgue, porque está interessante o livro, a capa está diferente. É muito bom. Temos o megafone, né? Essa ideia do megafone, você copiou de mim, você deve ter visto em algum lugar que eu uso essa ideia já faz tempo. Eu gosto bastante dessa forma da comunicação para a gente trazer como um elemento diferente, né? Nada mais é do que propagar essa sem dúvida que eu acho assim que esse assunto, né, o marketing digital, principalmente para você que é empresário, ele hoje é a diferença entre o sucesso e o fracasso quase de uma empresa. Eu digo que todo mundo precisa de marketing hoje, seja uma pequena empresa, uma grande empresa ou até um empresário como um marketing pessoal da forma de se autopromover. Então a gente precisa de marketing, ele está inserido em todos os ambientes. E fala um pouquinho, você trabalha numa agência? Eu tenho uma agência de marketing de comunicação, ele é um hub de comunicação. Pode fazer o marketingzinho dela, já que estamos aqui. Ele é um ecossistema onde a gente integra toda a parte de comunicação, então desde planejamento estratégico, identidade visual, rede social, parte de tráfego pago, produção de evento, produção de podcast, videocast, assessoria de imprensa, gestão de influencer. Então a gente criou esse ecossistema realmente, muito mais do que uma agência, a gente não se denomina mais como uma agência, na verdade a gente é um ecossistema de comunicação. E agora vou te fazer um desafio também, que é uma coisa que eu tenho mania de fazer e todo mundo fala, imagina, né, isso aí não existe, de você cobrar dos seus clientes proporcionalmente ao que eles venderem
Eu diria em função do seu marketing. Você topa? Tem muita gente que acaba pedindo algumas coisas, a gente aceita no sentido de a gente tem um custo fixo mínimo para operar. Agora, dependendo do resultado, a gente gosta até. Tem uma cliente nossa que outro dia entrou tocando um sino de que ela estourou de venda esse ano, nesse último ano estando com a gente. Então, pra gente é muito satisfatório ver esse tipo de resultado quando a gente enxerga com o cliente. Tem casos em que realmente a agência cobra um custo fixo exorbitante, entre aspas, evidente que não é um baita valor, mas é um valor em função de todo o processo que está sendo feito, principalmente os custos variáveis, e aquele custo que você cobra pelas publicações que você faz, muito alto. Isso aqui é apenas um ponto que eu tenho visto alguns casos assim que exageram um pouco no custo fixo. Tudo depende da quantidade de especialistas e pessoas que você coloca técnicas ali, né? Assim como a gente tem pessoas júnior, sênior, pleno para cada uma das empresas do que vai ser entregue, isso também depende muito do resultado e do custo que você tem operacional para rodar. Agora, vocês quando fazem o marketing, o cliente te informa o resultado? A gente precisa saber. E a gente tem todos os relatórios do qual foi a nossa participação, o quanto a gente teve de crescimento, o quanto que a gente trouxe de cliques em cada uma das campanhas, o funil de vendas que a gente faz, então, para onde que foi, quantos a gente converteu, o cliente precisa passar para a gente, porque aí entra numa área comercial, aí depende muito. Eu sei o quantos a gente atraiu através do que a gente fez de campanha ou de um material aí que a gente coloca um e-book, alguma coisa nesse contexto. Então, mas você está concordando de que é possível fazer uma cobrança proporcional ao êxito da campanha, né? Vamos falar assim, como um termo bem abrangente. Desde que a gente entenda que os custos fixos da quantidade, às vezes a gente tem operação que está rodando 11 pessoas, aí um valor de 2, 3 mil reais fica muito difícil da gente conseguir operar, mas dentro disso, se a gente consegue se pagar e ter um success fee, é possível. Não é comum da gente ter hoje algo nesse contexto, mas sim, porque existe muito uma questão, seu Ernesto, de a gente ter a 4 mãos. A conversão não depende da agência. O cliente precisa entender o quanto a gente traz. Então, se a área comercial, é sempre um embate, comercial versus marketing. Então, se atrai um lead que é bom ou não atrai um lead que é bom? E aí se converte quem que tá errado ou quem que tá certo. Então, tem que trabalhar muito junto. A 4 mãos. Carolina, vou te fazer uma pergunta delicada também. Já aconteceu um caso em que você recebeu uma demanda de um cliente com um produto que você olha assim, você fala, isso aí não vai vender nunca. Mas o cara quer fazer. O que você acha? Como é que você age? Você fala, tá bom, vamos lá, vai te custar tanto, vamos lá. Ou você fala assim, olha, meu... Eu gosto de ser muito transparente, tanto que esses lançamentos midiáticos de fazer cursos online e tudo mais, é algo que hoje a gente não produz mais internamente dentro da agência, por uma definição nossa, realmente. Tem algumas políticas que a gente hoje trabalha, por exemplo, no Brasil a gente não atende política, não atende partido nenhum, é uma definição nossa estratégica, né, de conduta. E essas coisas mirabolantes onde tem uma expectativa de que vai ficar milionário no primeiro lançamento. Então a gente traz algumas coisas de, olha, se você não tem nem 15 mil seguidores, se você não tem uma base aquecida, se você não conversa com a sua audiência, se você não tem algo, como é que você quer fazer um investimento em algo em relação a isso? A gente traz, isso te custaria isso, e eu não consigo te prever realmente se você vai ou não vender por esse ticket. Então, eu gosto de ser 100% transparente em relação a esse tipo de coisa. Pessoal, porque realmente, às vezes, a pessoa de marketing, ela tem uma sensibilidade, um conhecimento, né, muito maior do que você que está aí tentando vender, sei lá, um produto maluco que você acha que é legal e tal, mas que não vai dar certo. Aí você gasta uma nota em marketing e... Enfim. Palavras finais, agradecer. Eu queria até agradecer a presença sua aqui, tenho certeza que foi muito interessante para o pessoal que está nos ouvindo.
e suas palavras finais. Eu que agradeço o convite, e quem quiser adquirir aí o livro da Tecla SAP, ele está sendo vendido tanto no Amazon como nas livrarias. Nas minhas redes sociais eu deixo também o link do livro, no @carufernandes, CARU Fernandes. Tem também um podcast com o mesmo nome, a Tecla SAP do Marquetês. Tem a minha coluna aí também da Exame, onde eu comecei com alguém aperta a tecla SAP do Marquetês, então foi aí que virou livro, virou um produto, palestra, enfim. Então, é isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais desses materiais, ou da Cubo, é cubocomunicação.com.br. E falando em livro, vou te presentear com 2 livros. Uau! Um é o Dicas de Como Chegar Lá, em que eu conto a história da Siga, que virou Microsiga, e que hoje é a TOTUS, uma empresa de capital aberto aí que vende RP. E também fala, evidentemente, da RP Flex, que é a empresa que eu fundei depois que foi feito o IPO. Bacana, então, muito esse aqui obrigada. Eu vou te autografar ele. E um outro livro é o livro que eu escrevi em homenagem ao meu pai, que tem um pouco a ver até com marketing, porque meu pai tinha uma empresa chamada Fotolabor. E 80% da receita da Fotolabor, na época, olha que curioso, ele fazia álbuns com fotos para os vendedores irem nos clientes fazer vendas, né? Então, imprimir